Olá pessoal que acompanha a Gazeta do Interior. Neste fim do mês de dezembro estamos realizando uma série de entrevistas com os prefeitos das principais cidades de cobertura da Gazeta do Interior. Hoje nós estamos em Potirendaba, aqui com a prefeita Gi Franzotti. Gi, muito obrigado por ter aceito o convite do jornal. Fala pra gente, nesses 3 primeiros anos de mandato, como tem sido os desafios para poder administrar o município. Olá Luiz, olá pessoal da Gazeta, é um prazer estar aqui com você de novo e a oportunidade de prestar contas, para a população. Esse trabalho que você faz em toda a nossa região é muito importante, parabéns. Muito obrigado. Foram 3 anos de dedicação e é ruim falar isso, Outro dia eu comentei, um vereador não gostou, fica comentando das dívidas anteriores. Mas não tem como, porque eu assumi com dívidas e eu tenho que pagar essas dívidas, por que você paga a dívida do outro? Deixa lá. Não posso, gente, porque aí o município fica negativado. E se o município tivesse negativado, eu não teria conseguido, por exemplo, essa verba fantástica para recap, que eu consegui agora. Então eu tive que parcelar, ir pagando, colocar a casa em ordem. Então 22 milhões de dívidas para uma cidade como Potirendaba não é fácil. Então o primeiro ano foi um ano bem difícil, onde a gente conseguiu parcelar, pagamos precatórios, que são as dívidas judiciais, pagamos alguns fornecedores, colocamos a conta de energia, até CPFL, parcelamos, colocamos em ordem, e PREM, que é o fundo de pensão. Então hoje ainda nós estamos pagando conta, não terminamos não, e não vamos terminar nem no próximo ano. Você vê que 4 anos de uma gestão é difícil, deixa uma herança problemática. Mas eu acredito que nós avançamos muito, porque as verbas, a gente estava conversando até anteriormente sobre isso, Algumas verbas são carimbadas. Então, por exemplo, um recurso que vem para comprar um veículo para a saúde, eu não posso usar para pagar dívida. Ele é para aquele fim. Um recurso que é da educação, um recurso que é para fazer um recap, ele é específico para aquilo. Então, o que a gente fez? Com o recurso próprio do município, que é a arrecadação do município, a gente foi parcelando e pagando as contas. E corremos atrás, fomos atrás de deputados, de emendas, atrás do governador, e fomos, temos poucos, mas alguns recursos federais. E com isso, a gente conseguiu avançar. Então, eu acho que se a gente continuar pagando certinho os nossos parcelamentos e continuar buscando com bom relacionamento com o governo federal, o governo estadual, eu acho que dá para a gente fazer muita coisa boa ainda. Gi, dessa dívida dos 20 milhões, 20 e poucos milhões que foram herdadas da antiga administração, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para as pessoas entenderem o que é exatamente essa dívida, esse montante. Então, a senhora nomeia IPREMPO, contas de energia, seria isso? Como que seria? Olha, o IPREMPO, por exemplo, todo mês a prefeitura tem que repassar para o IPREMPO, que é o Fundo de Pensão de Aposentadoria dos Funcionários Públicos Municipais. Todo mês o prefeito tem que repassar a parte patronal. Nós tivemos a infelicidade que, quando eu assumi em 2009, o governo que me antecedeu não repassou. Acumulou 4 anos de não repasse. Isso gerou uma dívida. Então, quando eu entrei em 2009, mandamos lei para a Câmara, houve um parcelamento. Você acredita que nós ainda estamos pagando esse antigo parcelamento? Por quê? Porque o prefeito que entrou depois dos meus 2 mandatos não pagou o que havia sido combinado do prefeito anterior, o que ele tinha que pagar todo mês, não repassou para o IPREMPO. Aí eu entrei, então eu estou pagando parcelas ainda do prefeito anterior a 2009, do prefeito passado e a minha parte patronal, porque eu pago em dia. Eu não deixo, eu não fico um mês sem repassar. O dinheiro do trabalhador é sagrado. O dinheiro do aposentado que dedicou uma vida inteira para essa cidade é sagrado. Então, isso é um custo altíssimo. Esse custo, por exemplo, é coisa de 1 milhão, não é coisa de 100 mil, 200 mil, nada. É valor altíssimo. Se a gente não tivesse que repassar esse valor, se os outros prefeitos tivessem todo mês pago, certinho, não teria acumulado esse montante, a gente poderia fazer muito mais coisas pela cidade. Então, isso é um agravante. Outra coisa, restos a pagar, são fornecedores. O prefeito, no último ano, naquela ânsia de ganhar a eleição, ele faz obras, contrata isso, contrata aquilo, e depois ele perde a eleição. E aí ele não paga e deixa para o próximo prefeito. Isso é muito comum, infelizmente, não só aqui, no Brasil inteiro tem muitos casos, Aí, precatórios. Precatórios são, os restos a pagar são as dívidas recentes com fornecedores. Precatórios são dívidas lá de trás com outros fornecedores, que eles entram na justiça
aí leva anos até julgar, e aí, hora que a prefeita entra, tá lá os precatórios julgados que o prefeito tem que pagar. Não tem negociação com isso, eu sou obrigada a pagar. Não importa se não fui eu que contraí. Isso pode, como se fosse negativar, o município não pode receber verba, seria isso também? E eu respondo, por exemplo, precatório eu respondo, né? Eu respondo por isso judicialmente. Quem assume, o prefeito que assume, ele que responde. Sim. Agora, eu tenho um nome, por exemplo, mas os outros. Tem prefeito que ele não tem, o nome dele já é sujo. Ele já nunca pagava ninguém mesmo, já não é o hábito dele ser bom pagador, então ele não liga. A maioria dos prefeitos não tem nada no nome deles. Eles não colocam bens. A declaração de bens deles não tem nada. Nem o carro que eles andam está no nome deles. Então eles não têm o que perder. No meu caso, eu tenho um nome a perder, né? Um nome ficar sujo, e tenho bens, que aí eu posso perder os meus bens. Porque o que eu tenho está no meu nome, não está no nome de laranja. Prefeito, falando um pouco então, nesses 3 anos, gostaria que a senhora nomeasse os investimentos que foram feitos em todas as áreas, que a senhora pudesse resumir, né, prestando contas para o município. Então, com todas essas dificuldades, a gente estava olhando aqui, você vê, todos os anos nós fechamos os índices de educação, saúde e folha de pagamento, Fundeb em dia, educação em dia, saúde em dia, folha, 13º e prêmio. Esse ano, por exemplo, nós já fechamos, nós já concluímos o índice da educação, nós somos obrigados 25%, Fundeb, mais a saúde, que é 15%, nós já chegamos em 22% e mais alguma coisa, que até 31 de dezembro, né, acaba de fechar. Então, assim, apesar das dificuldades, a gente está honrando todos os compromissos dentro, né, dos índices exigidos pelo governo federal e estadual. E a gente estava levantando ali, antes de você chegar, nós conseguimos até agora, por exemplo, 35 veículos novos para a cidade, né? Se a gente analisar, são 3 anos de administração, dá praticamente um veículo por mês, né? Isso é uma conquista. Então, por exemplo, o cesto, que aí até teve o comentário, né, do vereador, por que comprou o cesto? Tá, comprou o cesto para trocar a iluminação pública, para a gente não ter que, a tentativa é não terceirizar, fica caro. Então, fazer com recursos próprios, com os nossos eletricistas, com a nossa caminhonete, com o cesto que chega até a lâmpada e trocar, fazer a manutenção. Nós tivemos um problema, ficou acumulado, houve a finalização de um contrato que a gente não esperava, né? Não vem nem ao caso agora, mas a gente acabou ficando com um déficit aí de algumas lâmpadas queimadas na cidade. E qual que é o nosso objetivo agora? Com esse caminhão, a gente fazer o nosso serviço aqui e... Então, a gente conseguiu investimentos importantes. Na área da saúde, nós conseguimos 2 UTIs móveis, daquela grande, né, equipada. Conseguimos mais, acho que umas 3, 4 ambulâncias. Compramos ônibus, veículos para administração. Isso já foi um avanço. Na área da educação, vamos pegar por partes. A gente começou kit multimídia para todas as salas de aula. Todas as salas de aula tem computador, tem como pesquisar pela internet, tem o data show, aquele telão grandão, em todas as salas. Todas as salas com ar-condicionado. Todo o mobiliário de todas as escolas, de todas as creches foram trocados. Tudo novinho. Uniforme no começo do ano. Esse ano já vai ser entregue no começo do ano as jaquetas para o frio, que nunca foi entregue. O kit escolar, não tem uma criança sem material escolar para logo no começo do ano, que é para não passar a humilhação do coleguinha ter lá o estojo com as coisas e ele não ter. Não, logo no começo do ano. Então, material didático, apostila do SESI, o pessoal pedia muito para que a gente conseguisse vaga no SESI em Rio Preto. Nós trouxemos o SESI para cá, agora todo mundo tem a oportunidade de estudar num sistema de ensino, né, que é muito qualificado e tem nome, tem resultado. Aí agora a gente reformou todas as escolas. O Amato já terminou, o Vitória está terminando, o Osmar Brigo terminou, ficou ótimo. As creches, a Cresciara a gente terminou, ficou linda. Quem quiser, convido para ir lá ver. Estamos ampliando a Inácio. E o nosso maior desafio, Escola João Casella. Maior desafio. 1 milhão investido naquela escola. Um prédio de 100 anos, né, que estava muito deteriorado, né? E que eu passei por um dos maiores desafios da minha vida, porque quando começou a reforma, quando tirou o telhado, porque tirou tudo, telha, madeiramento, tudo.
Aí a gente viu que as paredes tinham cedido, tinha uma infiltração, segundo o perito que veio avaliar. Eu lembro o dia 7 de setembro, nunca vou esquecer, foram me chamar lá no evento para eu ir ver lá. O perito disse para mim, falou, prefeita, foi Deus que fez com que a senhora mexesse nessa escola, porque tem uma infiltração aqui que deve ser de muitos anos, silenciosa. Ele falou assim, se não tivesse feito esses reparos, essas amarrações, aquelas estacas que eles batem lá no fundo, tal, que não estava previsto, porque eu não sabia disso, mas quando a gente viu, ele disse que a escola, se a gente não tivesse visto, não tivesse feito aquilo tudo, poderia em alguns meses, ela simplesmente desabaria. Ela afundaria. Então foi a mão de Deus, né? É claro que eu assustei, claro que a responsabilidade foi grande, é claro que gastamos mais dinheiro do previsto, mas pelo menos foi... Então avançamos muito, não é? Todos os ônibus nossos da escolar, falta 2 ônibus, de 19 ônibus, falta 2 para ser reformado. Todos eles agora zerinho, piso, estofado, e para eles continuarem bonitos, colocamos câmera de monitoramento. Então agora não tem mais aquela de riscar banco, cortar banco e tal, porque se fizer isso, pai, mãe, responsáveis serão chamados, né? E vão ter que arcar com os gastos. Monitoramento em todas as salas de aula, a central de monitoramento escolar. Fizemos uma central de monitoramento só para monitorar as escolas e todos os ônibus escolares, todas as creches, cozinha piloto e padaria. Prefeita, ainda falando sobre obras grandes, né, que estão sendo realizadas na cidade, recentemente a Gazeta mostrou, né, que foi amplamente divulgado, um convênio assinado com o governo do estado de um repasse de mais de 5 milhões para Potiraba. Inclusive foi surpresa para a senhora de estar recebendo uma verba, eu acredito que é a maior verba da história já recebida em Potirendaba. Já tem, né, aonde será empregada essa verba? O que a senhora pode falar sobre esse convênio? Olha, foi mapeado, quando eu cheguei para o governador, né, e disse que a gente precisava, nós já tínhamos feito um levantamento e a engenharia fez a classificação assim, nível 1, nível 2, nível 3. As que estavam assim em condições de recap urgente, classificado de nível 1, as que precisam de recap, mas não estão no estado tão dramático quanto o nível 1, no 2, e as que, se tiver dinheiro, seria bom fazer um recap, mas que elas aguentam um pouco mais. Então foi classificado pela engenharia, né, 3 níveis. E eu lembro que eu fui assinar o convênio desse prédio múltiplo uso que nós vamos fazer aí na esquina e falei para o governador, ele falou, Gi, tá tudo bem? Eu falei, não, governador, não tá bem. E aí, como eu tenho o título de mulher chorona, né, faço jus a ele, eu chorei. Ele ficou assustado de ver a prefeita chorando mesmo, não é chorando no sentido de palavra. Eu falei, eu estou preocupada com a minha cidade, eu falei, porque eu estou tentando pôr em ordem, pagando conta e tal. Eu falei, mas eu preciso de dinheiro, a minha cidade precisa de recap, né? E tudo muito caro. Não, calma, prefeita, calma que eu vou te ajudar, né? Nós vamos resolver. Aí quando voltei na outra semana, ele pega e me anuncia. Aí eu fui na outra semana para assinar o anel viário, que é a sequência do nosso anel viário ali, da Luiz Pastorelli. Aí ele anuncia que, porque eu tinha mandado, ele falou, me manda quanto que você precisa para recap e pavimentação. Inclusive, a gente vai pavimentar ruas que há mais de 20 anos as pessoas estão pedindo. Que são as ruas, por exemplo, lá de baixo. Ali, a hora que você entra na Senador Barros Penteado, tem lá um loteamento que particular, foi esgotado todos os recursos judiciais e agora a gente pode, enfim, fazer. Lá é pavimentação, nunca teve asfalto. E a gente conseguiu recurso, inclusive, para fazer lá. Então, nós vamos fazer a pavimentação daquelas ruas ali do Luiz Colombo, vamos fazer uma pavimentação de uma rua lá de cima, que o pessoal vem cobrando faz tempo, que não tem, que é terra ainda, e a Rua do Cristo, que a gente chama assim, que é aquela rua que sai da saída de Badibacite e liga até o Cristo, até o nosso acesso que vai para Washington Luiz, que vai ser muito importante, não só para o pessoal que tem as chácaras ali, que eles me pediram muito, o loteamento que tem ali, mas também caminhões. Os caminhões pesados da Protendite, os caminhões da Fama, caminhões da usina, caminhões da Ietel, caminhões da Poti, todos os caminhões pesados, a gente vai conseguir desviar no anel viário lá de cima, da continuidade do Luiz Pastorelli, e vai conseguir desviar pelo acesso do Cristo, que agora vem com asfalto. Essa a senhora classificaria como a maior obra da história de Potirendaba e também do seu mandato? Sim.
vai dar uma outra cara para a cidade. E nós estamos agora num projeto que é um desafio grande, que não concluímos ainda, mas estamos avançando bastante nele, que é trocar todas as lâmpadas da cidade por lâmpada de LED. Se a gente conseguir isso, nós vamos ter uma cidade mais iluminada, porque as lâmpadas de LED iluminam mais do que as lâmpadas que nós temos. E a outra grande vantagem, gente, é que vai ser as lâmpadas de LED é uma garantia de uns 5 anos. Você vai colocar ela, você vai ficar uns 5 anos sem queimar a lâmpada. Então essa coisa de toda hora estar ligando, queimou a lâmpada do meu poste, vem trocar. Se Deus quiser, se a gente conseguir, imaginou você chegando na sua cidade, toda pavimentada, sinalizada, bem iluminada, limpa, não vai ser um orgulho? Vai ser a coisa... Aí vamos colocar os pontos de ônibus, nós começamos esse ano, colocamos todas as escolas e creches, inclusive Aquiles Malvese, todas com ponto de ônibus. E o ano que vem, distribuir para todos os outros, não para todos, né, mas vamos avançar bastante o ano que vem em vários pontos. A gente gostaria de falar também sobre a área da educação e saúde, que são as duas pastas principais de uma cidade que, inclusive, tem uma exigência de investimentos, né? O que vocês ainda acham que precisa melhorar na área da saúde e da educação que ainda não foi investido? Principalmente na saúde, né? Que é onde que existe uma maior concentração de reclamações, de um modo geral, em todos os municípios. Eu acho que na educação agora é treinamento da equipe, investir no professor, investir no profissional, porque se nós já temos mobiliário, escola reformada, ônibus bom, kit multimídia, apostila boa, uniforme, material, agora é investir no professor, treinar ele, capacitar, né? Dar condições para que ele tenha um bom resultado. E na saúde, nós estamos reformando agora os PSFs, começamos pelo PSF 1, vamos reformar todos os PSFs. Fizemos o centro de especialidades, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes. Já estamos com várias especialidades ali, o nosso objetivo é, aos poucos, ir trazendo mais profissionais. Então, se hoje nós já temos psiquiatra, nós temos ortopedista, nós temos os ginecologistas, GO, o que mais que nós temos, que nem lembro de cabeça, né? Mas o nosso objetivo é trazer mais especialidades. Nós temos o hospital nosso começou uma reforma, reformamos ali, cumprimentar a Lucy, toda a diretoria, reformou já ali a nossa sala de urgência e emergência, sendo transferida para mais próximo do centro cirúrgico e reformada, adequada como deve ser, e isso já está em andamento. Agora nós vamos pedir a colaboração da população, porque nós vamos reformar toda a recepção. Nível assim, gente, granito no piso, coisa chique, coisa legal, higiênica principalmente, né? Para que a gente tenha condições. Nosso hospital está de parabéns, nunca teve um caso de infecção hospitalar e nós vamos melhorar ainda mais. Então estamos investindo, isso vai começar agora, a gente pede a compreensão da população, já vamos começar a colocar os tapumes e tal. Então nosso hospital, nós tínhamos um médico só, agora nós temos 2 médicos. Porque o nosso hospital não é só consulta, atendimento clínico. O nosso hospital ali a gente chegou já tem condições situações de intubar, né, de fazer procedimentos de pessoas infartadas, acidentadas. Então a urgência, a emergência ocupa o profissional e às vezes a pessoa que está ali na recepção para ser consultada. Então eu acho que com esses investimentos de mais médicos, as estruturas reformadas, ambulância, UTI pronta, né? Com ar-condicionado, com tudo, com motorista no jeito, para socorrer, para levar. Esse é o nosso objetivo, hein? Incrementar, melhorar ainda mais. Gi, nesses 3 anos de mandato, qual foi assim, o maior desafio que vocês encontraram? Né? Acredito que além da dívida que a senhora explica, o que a senhora ainda acha que precisa ser feito no município que ainda não foi feito diante do desafio que vocês enfrentam em Potirendaba? O maior desafio que eu peguei foi quando eu assumi que ainda estava a Covid, né? Aquela coisa de fecha tudo e as crianças tendo aula pelo WhatsApp, né? Que agora a gente viu o resultado nacional aí, o Brasil está lá embaixo no nosso nível, né? Por conta. Então, vocês lembram que eu insisti, mantive aberto, enfrentei, né, um monte de comentários e de situações por conta disso. As escolas, nós somos a primeira cidade a retornar às atividades, às aulas em toda a nossa região e conseguimos, né?
Então, assim, a gente enfrentou bastante, não foi fácil esse período aí, né? Nós tínhamos um governador que não conversava com os prefeitos, né? Que não discutia, um pouco ditador na minha avaliação. Então, não foi fácil, mas a gente investiu. Eu penso que agora não tem como você querer fazer embelezamento na cidade se você não tem o básico. Então, olha, podia fazer mais na decoração de Natal. Pode fazer mais, claro que sim, fica linda a cidade decorada, eu adoro, né? Mas a gente tem que ter prioridades. Então, o município agora, a gente está colocando em ordem. A hora que a gente colocar em ordem o básico, um município que não tem asfalto, não é? Um município que não tem escolas adequadas, que não tem postos de saúde adequados, que não tem profissionais adequados. O que adianta ele ficar fazendo obras? Não sei se você me entende. Então, a gente agora, eu acho que agora já vai entrar a fase boa, da gente investir mais no esporte, investir mais na cultura. Eu acho que agora a gente dá para avançar. Nós reformamos as praças, reformamos 4 praças, colocamos aí 12 parquinhos espalhados na cidade. Isso foi a etapa 1. Na etapa 2 nós temos mais parquinhos para colocar. Esses parquinhos, isso não é importante. É claro que é importante, é o bairro tendo a sua praça, é a autoestima do bairro, é o lazer das crianças, não é? Isso é muito importante. Então agora, eu acho que a gente terminando essa parte de infraestrutura, essa parte básica, a gente vai para flores, parques, praças, áreas esportivas, nós vamos para essa sequência. E terminando essa prestação de contas, que a gente pode chamar assim, para os moradores, que mensagem a senhora deixa para os moradores de Potirendaba, terminando esse ano de 2023? A gente deseja um Feliz Natal e um Ano Novo excelente para todo mundo. E eu desejo que a comunidade participe efetivamente do que está acontecendo. Eu tenho um Instagram, eu tenho o Face, eu tenho 2 números de WhatsApp, tenho o Instagram da Prefeitura, o Face da Prefeitura. Então a população tem como falar com a gente. A prefeita tem canais de comunicação, fora o atendimento aqui. É difícil? Aqui porque é uma correria, porque a gente atende o interno, você tem que atender a engenharia, tesouraria, contabilidade, a saúde, né? E ainda atender a população. Mas na medida do possível a gente está atendendo. Então, se você tem uma dúvida, se você tem uma reclamação, se você tem uma sugestão, fale através dos meios, né, os canais que nós temos, ou venha até aqui. O que eu acho muito ruim é quando as pessoas saem, isso não só a nível municipal, isso a nível de governo, né, tanto federal como estadual. Eu acho que o brasileiro ele tem que aprender a reivindicar aquilo que ele quer nos canais certos, de forma certa. Se você sai falando a esmo, sai falando para tumultuar, você não está ajudando a sua cidade, você não ajuda o seu bairro, não ajuda o seu país, não ajuda o seu estado. Então, falar com propriedade, né? Reclame com quem tem que ser, peça primeiro. Você esgotou, você pediu, não aconteceu? Aí, se você quiser ir para o oba-oba, ok, mas primeiro, use os canais para isso. Essa é a minha mensagem. Participe da administração, cobre, reclame, mas com educação. Nunca trato ninguém, né? Sempre trato todo mundo com maior educação, com maior respeito. Então é isso que eu quero da população. Me ajude a governar, passe as coisas, vamos juntos. Eu tô aqui para resolver problema. Então, quando vem me apresentar, tem um buraco, eu falo, ótimo, vamos tentar tampar esse buraco. A luz está queimada? Não, não é para quem está queimada, vamos trocar. Eu não acho ruim que vem reclamar. Ou então, de tal funcionário me atendeu mal, me passe o nome, me passe quando foi. Está tudo monitorado, né? Vamos tomar providência com esse funcionário. Então, eu não ligo que reclame, mas assim, reclame com responsabilidade. E aproveitando, gente, convidar todo mundo para a festa de final de ano, dia 29 na praça, né? Nós vamos ter aí o show com o Jair, né, que já é um querido da nossa cidade, uma tradição, né, super animado, com música de todos os gêneros, para todos os gostos, né? Então convido todo mundo dia 29, a criançada na praça, participar junto para que a gente feche esse ano, né, na graça de Deus e comece um ano novo com esperança, com otimismo, né? Porque é assim que a gente tem que ser, a gente tem que acreditar. Gi, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite do jornal e sempre estar à disposição da Gazeta. Obrigada, eu que agradeço. De Potirendaba, Luiz Aranha, Gazeta do Interior.